demonstraçãozinha disso. Tudo que nós fazemos, qualquer coisa, um pouquinho de sentido tem. Eu vou almoçar? Claro, eu estou com fome, preciso alimentar-me. Se eu não comer, eu fico doente. Então tem sentido almoçar. Eu estou com sede? Eu bebo. Tem sentido beber. Por quê? Meu organismo precisa de água. E assim por diante. Jogar, claro que tem sentido jogar. Eu preciso descansar, eu preciso desopilar, eu preciso gastar meus excessos de energia. Imagina uma criança, precisa pular, gritar, saltar, soltar um pouco de energia, depois ela volta a ficar tranquila. Então, toda ação humana, sempre ela tem um pouquinho de sentido. Nenhum de nós faz uma coisa absolutamente sem sentido. Mesmo as ações más, a gente consegue descobrir, ainda que seja um resquíciozinho de sentido, há mais não sentido que sentido, mas sempre um pouquinho tem. Mas isso pode nos levar a pensar que a realidade são pedaços de sentido. E aí termina tudo. Toca ao educador mostrar que esse conjunto de pequenos sentidos tende para um grande sentido, que é o sentido da existência, o sentido da vida. Isso que é importante que eles passem. Viver tem sentido. Existir tem sentido. E por que tem sentido? Porque a minha vida não termina aqui e agora. Minha vida tem elementos de eternidade. Eu acho que se nós não conseguimos passar isso, nós não passamos o mais importante da formação humana. Porque se só existe o presente, só existe o aqui e agora, a minha vida, em qualquer situação difícil, aí eu sou capaz de me tirar a vida, porque não vale a pena viver. Enquanto estiver gostosa, etc., sim. Mas nós sabemos que toda a vida humana esbarra em momentos escuros, tenebrosos, de morte, de doença. Às vezes um câncer, um pai que morre, uma mãe que morre. Como é que eu vou encontrar um sentido para a morte do meu pai e da minha mãe? Muitas vezes sou uma criança. Se eu não fui educado a perceber que nos pequenos sentidos há um sentido maior. A morte da minha mãe, a morte do meu pai, ou de um amigo, ou de um irmão, ou de um filho, ou de uma filha, isso tudo entra num grande sentido maior. E é essa articulação que pertence a uma das funções mais importantes da educação. Termino com uma última palavrinha. Frequentemente eu me perguntava, e me pergunto até hoje, quais são as realidades que mais humanizam o ser humano? Até um paradoxo, um pleonasmo se quiser. Humanizam o ser humano. Porque infelizmente o ser humano pode ficar desumano e inumano. Então ele chama ser humano, mas pode ser que não seja humano. Então o ser humano necessita ser humanizado. E eu coloco 5 realidades. A beleza, o bem, a verdade, o sentido, o amor. E isso a escola, isso o professor pode oferecer aos alunos. As 5 coisas. O bem, vamos começar por bem. A escola é um lugar da ética, de educar a criança a fazer o bem. Não só para si, ela tem direito de fazer o bem para si, mas para o seu coleguinha. Respeito ao professor, à professora, respeito ao colega, cumprimento do seu dever, respeito ao seu pai, à sua mãe. Então ele aprende que ele vai ser feliz e humano, não é transgredindo, não é violando as leis e as normas que eu sou humano. É encontrando o bem que eu consigo fazer aos outros. E aí ele vai descobrir a alegria enorme de fazer o bem. Isso humaniza, serena, pacifica, torna zen o coração de uma criança. Bem, a verdade, aí já é mais difícil. Mas mesmo aí, mostrar que conhecer a verdade é bonito. Me lembro quando eu era criança, a alegria que eu sentia quando eu era capaz de resolver um problema. O professor dava de equação de 2º grau, coisinha simples, 2º ano ginasial. Que na época chamava 2º ginasial, hoje eu nem sei como é que se chama. 7ª série, 8ª, não sei. Aí eu fazia, quando eu matei uma vez um problema dificílimo, eu saltitei de alegria. A verdade traz um fascínio. A filosofia, a teologia, a matemática, se podia mostrar para a criança, quando ela aprende alguma coisa, ela pode ficar feliz. Citei o caso daquele adulto, né? No caso de Paulo Freire, era um adulto que conseguiu ler uma palavra. E a criança consegue muito mais. Bem, verdade. A beleza, outra realidade que humaniza.
E essa é mais fácil de trabalhar. Quando lembra no início da minha conversa, eu lhes falava que o jovem, o adolescente de hoje tem maior sensibilidade para a beleza e para a estética, só que muitas vezes ele pode ficar no Google, baixar aquelas folhas, ele lê rapidamente, eles têm uma rapidez muito grande de captar isso. Então, nesse sentido, eles vivem um mundo enorme da informação. Mas informação não é nem pensar, nem agir. Olha bem, informação não é nem pensar, nem agir. Ora, o que nos leva a sermos seres humanos é pensar e agir. E um agir pensado. Essa é a diferença entre nós e os animais. Os animais agem, mas não pensam. A ação de um cachorro não tem uma teoria cachorral, né? Nós temos teoria para poder agir. Ora, isso que humaniza. Então, o mundo da informação não permite pensar quase. Porque substitui pensamento por uma sucessão enorme de dados. Como os noticiários de cada dia, você termina o noticiário, antes de dormir, pergunte a alguém se essa pessoa fez alguma reflexão sobre as notícias que ela ouviu. Pergunte hoje. Terminou o Jornal Nacional? Vocês vão dormir. Você refletiu sobre alguma coisa? Talvez a maioria das pessoas não refletiram sobre nada, um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Por quê? Porque aquela enxurrada de notícias não leva a pensar. Agora, se houvesse uma única notícia que fosse trabalhada, mostrando a contingência humana, mostrando a condição humana, refletindo sobre isso, aí as pessoas pensariam. Por exemplo, houve agora na PUC, no início do mês de outubro, uma semana da cultura religiosa, e eles tiveram uma experiência, os universitários da PUC do Rio, impressionante. Convidaram um ex-alemão que tinha sido perseguido nos campos de concentração. Portanto, alguém ainda que remanescente do Auschwitz alemão, portanto, que viveu o campo de concentração e agora pôde contar essa experiência dele. Diz que no final, muitos jovens tinham lágrimas nos olhos. Não é uma notícia de televisão, é uma narração de uma pessoa que passou para eles o sofrimento que ele teve como um adolescentezinho, era jovenzinho naquela época, acho que com 17 anos, o sofrimento de um jovem de 17 anos, ver o horror de um campo de concentração. E agora, com seus quase 90 anos, se não me engano, por aí anda ele, contou para os jovens de hoje essa experiência. E os jovens de hoje se deixaram tocar por essa experiência, dessa desumanidade. Esse livro também que o Frei Fernando e Frei Beto nos deram como testemunho lindo, o diário de Fernando. O Frei Fernando anotou o dia a dia dos seus anos de prisão no regime militar e Beto agora redigiu tudo isso num livro. Então esse diário de Fernando termina com uma reflexão muito profunda sobre a contingência humana. Como é que o ser humano chega a essa degradação de torturar outras pessoas? Então acho que esse trabalho nós teríamos que fazer muito mais com os nossos jovens. Levar da informação à reflexão, da informação à praxis. Certamente esses jovens que ouviram esse relato de campo de concentração alemão dificilmente embarcariam numa aventura de serem eles um dia torturador, porque aquilo foi uma coisa tão profunda para eles e criou neles uma rejeição tão grande que para eles seria quase a morte eles entrarem numa aventura dessa, porque não foi uma simples narração, foi uma narração, uma simples informação, foi uma narração de vida. Outro aspecto importante também para a vida do adolescente e da criança é articular, a palavra é um pouco difícil, depois eu explico, articular os pequenos sentidos. Vou dar uma explicaçãozinha disso. Tudo que nós fazemos, qualquer coisa, um pouquinho de sentido tem. Eu vou almoçar? Claro, eu estou com fome, preciso alimentar-me. Se eu não comer, eu fico doente. Então tem sentido almoçar. Eu estou com sede? Eu bebo. Tem sentido beber. Por quê? Meu organismo precisa de água.
E assim por diante. Jogar, claro que tem sentido jogar. Eu preciso descansar, eu preciso desopilar, eu preciso gastar meus excessos de energia. Imagina uma criança, precisa pular, gritar, soltar um pouco de energia, depois ela volta a ficar tranquila. Então, toda ação humana, sempre ela tem um pouquinho de sentido. Nenhum de nós faz uma coisa absolutamente sem sentido. Mesmo as ações más, a gente consegue descobrir, ainda que seja um resquíciozinho de sentido, há mais não sentido que sentido, mas sempre um pouquinho tem. Mas isso pode nos levar a pensar que a realidade são pedaços de sentido. E aí termina tudo. Toca ao educador mostrar que esse conjunto de pequenos sentidos tende para um grande sentido, que é o sentido da existência, o sentido da vida. Isso que é importante que o espaço. Viver tem sentido. Existir tem sentido. E por que tem sentido? Porque a minha vida não termina aqui e agora. Minha vida tem elementos de eternidade. Eu acho que se nós não conseguimos passar isso, nós não passamos o mais importante da formação humana. Porque se só existe o presente, só existe o aqui e agora, a minha vida, em qualquer situação difícil, aí eu sou capaz de me tirar a vida, porque não vale a pena viver. Enquanto estiver gostosa, etc., sim. Mas nós sabemos que toda a vida humana esbarra em momentos escuros, tenebrosos, de morte, de doença. Às vezes um câncer, um pai que morre, uma mãe que morre. Como é que eu vou encontrar um sentido para a morte do meu pai e da minha mãe? Muitas vezes sou uma criança. Se eu não fui educado a perceber que nos pequenos sentidos há um sentido maior. A morte da minha mãe, a morte do meu pai, ou de um amigo, ou de um irmão, ou de um filho, ou de uma filha, isso tudo entra num grande sentido maior. E é essa articulação que pertence a uma das funções mais importantes da educação. Termino com uma última palavrinha. Frequentemente eu me perguntava, e me pergunto até hoje, quais são as raridades que mais humanizam o ser humano? Até um paradoxo, um pleonasmo, se quiser. Humanizam o ser humano. Porque, infelizmente, o ser humano pode ficar desumano e inumano. Então, ele chama ser humano, mas pode ser que não seja humano. Então, o ser humano necessita ser humanizado. E eu coloco 5 realidades. A beleza, o bem, a verdade, o sentido, o amor. E isso a escola, isso o professor pode oferecer aos alunos. As 5 coisas. O bem, vamos começar por bem. A escola é um lugar da ética, de educar a criança a fazer o bem. Não só para si, ela tem direito de fazer o bem para si, mas para o seu coleguinha. Respeito ao professor, à professora, respeito ao colega, cumprimento do seu dever, respeito ao seu pai, à sua mãe. Então ele aprende que ele vai ser feliz e humano, não é transgredindo, não é violando as leis e as normas que eu sou humano. É encontrando o bem que eu consigo fazer aos outros. E aí ele vai descobrir a alegria enorme de fazer o bem. Isso humaniza, serena, pacifica, torna zen o coração de uma criança. Bem, a verdade, aí já é mais difícil. Mas mesmo aí, mostrar que conhecer a verdade é bonito. Me lembro quando eu era criança, a alegria que eu sentia quando eu era capaz de resolver um problema. O professor dava de equação de 2º grau, coisinha simples, 2º ano ginasial. Que na época chamava 2º ginasial, hoje eu nem sei como é que se chama. 7ª série, 8ª, não sei. Aí eu fazia, quando eu matei uma vez um problema dificílimo, eu saltitei de alegria. A verdade traz um fascínio. A filosofia, a teologia, a matemática, se podia mostrar para a criança, quando ela aprende alguma coisa, ela pode ficar feliz. Citei o caso daquele adulto, né? No caso de Paulo Freire, era um adulto que conseguiu ler uma palavra. E a criança consegue muito mais. Bem, verdade. A beleza, outra realidade que humaniza. E essa é mais fácil de trabalhar. Quando lembra no início da minha conversa, eu lhes falava que o jovem, o adolescente de hoje tem maior sensibilidade para a beleza e para a estética, só que muitas vezes ele pode ficar